Boa tarde. Este é mais um capítulo do meu estágio supervisionado de ensino médio, modelo híbrido, curso de extensão, capítulo 10. Estudo pedagogia na Uninter. Meu nome é Vera Maria Silva Palage, RU 1069363. E agora vou falar sobre jogos digitais na educação. O objetivo dos jogos digitais na educação é promover socialização e assimilação, desenvolver o trabalho em equipe, interagir alunos e professores na construção do saber, criar estratégias para a melhora do desempenho, buscar conhecimento e desenvolver o raciocínio. Não é apenas brincar, por brincar. O jogo digital ou videojogo ou jogo eletrônico, termo genérico se refere a jogos eletrônicos desenhados para serem jogados num computador, tablet, celular ou outro dispositivo tecnológico. Como telemóveis pode ser definido como jogo onde existe interação entre humano e computador. Profissional formado em tecnologia e jogos digitais trabalha diretamente na produção de games, de jogos para jogar no videogame, no computador, no tablet, no celular. Ele pode ser responsável apenas por partes específicas do desenvolvimento ou gerenciar todo o projeto. Alguns jogos digitais que os jovens mais gostam: ação, aventura, estratégia, RPG, esporte, corrida, jogo online, simulação e etc. Os designers games. Os alunos aprendem sobre layout, gráfica dos jogos, desenho e ergonomia. Estudo entre homem e máquina. Já em jogos digitais, os alunos aprendem matemática para informática, física para jogos e monetização, o design em uma área ampla. O designer digital é um ramo do design gráfico onde os indivíduos produzem multimídia para visualização na tela. Suas tarefas são semelhantes aos designers gráficos, com um conjunto de habilidades expandindo no uso de ferramentas digitais. A graduação também em tecnologia em jogos digitais visa abordar uma série de conhecimentos técnicos para projetar e planejar todas as etapas de criação de um jogo digital, do roteiro, da concepção, dos personagens, as estratégias e seu desenvolvimento. Para ingressar no curso, é necessário possuir o ensino médio completo e ser aprovado em um dos processos seletivos na área profissional do curso de tecnologia em jogos digitais, e assim terá a partir daí uma sólida formação básica. O aluno deverá adquirir e desenvolver habilidades para aplicá-las no seu mercado de trabalho, visando melhoria da qualidade de vida, na busca constante pela excelência e de desenvolvimento na computação. Os benefícios dos jogos digitais na educação: aumento do engajamento, retenção da informação com mais facilidade, estímulo ao raciocínio lógico, tomada de decisões mais rápidas, fortalecimento do trabalho em equipe, priorização da interdisciplinaridade. Os jogos digitais têm crescido significativamente nos últimos anos. Em geral, são caracterizados como um meio de entretenimento e diversão e podem ser uma ferramenta poderosa para auxiliar o ensino,
pois estimulam a criatividade, a memória e despertam a curiosidade. O mercado de jogos digitais é um dos que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos. Dentro deste setor, os jogos educacionais aparecem como o gênero mais lucrativo. Com todo esse crescimento, as empresas desenvolvedoras procuram cada vez mais evoluírem, com a adoção de tecnologias cada vez mais inovadoras, visando atender o seu público-alvo, ainda mais depois nessa época pós-pandemia. Os jogos são uma ferramenta essencial criada pelo homem, pois foi através deles que o ser humano desenvolveu inúmeras habilidades, como raciocínio lógico, a solução de problemas do cotidiano, a comunicação, a sociabilidade e, com isso, mudança no ambiente que se encontra. Antigamente, o termo jogar era visto apenas como passar o tempo, mas atualmente é utilizado como uma poderosa ferramenta que contribui em diversas áreas, como a medicina, a matemática, a alfabetização e a cultura em geral. Não se tem origem definida dos jogos, pois muitos deles surgiram em tempos mais remotos ou são simplesmente do conhecimento popular, passados de geração em geração e evoluídos de acordo com a necessidade ou condições sociais locais. Os jogos eletrônicos que conhecemos hoje evoluíram consideravelmente. Surgiram nos anos 50 e foram consequência de teste de IA, inteligência artificial, e estratégias militares em computadores, realizados por cientistas americanos estimulados pela Guerra Fria. Devido à falta da documentação de muitos destes testes, é difícil de determinar qual teria sido o primeiro jogo criado. Um dos primeiros jogos eletrônicos que se tem conhecimento é o jogo Bertie de Braille, que foi construído em Toronto por Joseph Katz para a Exposição Nacional Canadense de 1950. Este game simulava o popular jogo tic-tac, conhecido como o jogo da velha, em uma máquina de aproximadamente 4 metros de altura. Muitos outros jogos foram comercializados, mas nenhum tiveram popularidade e apenas tinham o objetivo de mostrar as novas tecnologias e ajudar em pesquisas. O primeiro jogo criado com o objetivo de entretenimento foi o Tennis for Two, em 1958. E devido a essa motivação é considerado como o primeiro jogo eletrônico de fato, apesar de nunca ter sido comercializado. O outro jogo importante foi o Spacevar, criado em um laboratório do MIT em 1961. Este jogo serviu de inspiração para o desenvolvimento de muitos e outros jogos, além de influenciar na criação das interfaces gráficas. Os jogos desde a antiguidade já eram vistos como uma ferramenta poderosa para estimular o aprendizado. A utilização dos jogos como ferramenta de aprendizagem teve seu desenvolvimento nos Estados Unidos na década de 50, com o propósito de treinar executivos na área financeira.
Com a evolução dos jogos eletrônicos, surgem os primeiros jogos digitais voltados ao aprendizado, que aos poucos começam a ganhar relevância no que se refere à educação básica, com o desenvolvimento de ferramentas que estimulam o aprendizado de forma interativa. Em uma época em que a tecnologia está praticamente envolvida em tudo que existe, as crianças interagem cada vez mais cedo com esse mundo, através de smartphones, computadores e videogames. E por isso a tecnologia se torna uma ferramenta cada vez mais importante na formação e transformação cultural das gerações atuais e futuras. As crianças de hoje são totalmente diferentes das gerações anteriores, pois nasceram em plena revolução tecnológica e com o computador dentro de casa e os pais fora trabalhando todo dia, ação e transformação cultural das gerações atuais e futuras. As crianças já sabem mexer num computador sem precisar de um curso básico. Os jogos eletrônicos, até mesmo os que são desenvolvidos com o propósito de entretenimento, através de suas características próprias, colaboram plenamente com o desenvolvimento de certas habilidades. Entre elas, podemos citar planejamento e tomada de decisões, liderança, interpretação de dados em diferentes linguagens, resolver problemas. Os jogos digitais ajudam a promover o desenvolvimento intelectual, porque auxiliam no desenvolvimento de atividades cognitivas, como na resolução de problemas, a tomada de decisão, o reconhecimento de padrões, o processamento de dados e informações, a criatividade e o pensamento crítico. Para mudar esta triste realidade, temos os jogos educacionais, que podem, de maneira bem mais interativa e estimulante, fornecer o conhecimento, não só para brincar, conhecimento e raciocínio principalmente. Apesar de todos os benefícios, os jogos digitais educacionais ainda não são pouco utilizados, pois para muitos professores é difícil encontrar bons jogos para serem empregados em determinadas matérias. Uma das causas é o fato de muitos jogos educacionais não conseguirem, na maioria das vezes, utilizar de princípios pedagógicos e educativos e não conseguirem transmitir o conteúdo de forma adequada. Nem todo o conteúdo pode ser apresentado em jogos, né? Na atualidade, com o uso de tecnologia se aliando a novas formas de aprendizagem, a internet vem crescendo cada vez mais. Também merece ser ressaltada. Assim como o uso dos smarts, que permitem a portabilidade, e com os jogos educacionais sendo desenvolvida para essas plataformas, consegue atingir um número muito maior de estudantes. Os jogos digitais voltados para a educação são uma nova indústria e pode resolver os maiores problemas atuais no ensino atual. Portanto, são a chave para a educação cada vez mais inclusiva e eficiente. Como vimos, existem diversos tipos de jogos que trabalham em diversas áreas do nosso sentido e percepção. Os jogos digitais têm a capacidade de facilitar o aprendizado de várias áreas do conhecimento, ao serem utilizados como recurso de representação de um determinado assunto.
Os jogos auxiliam no processo de entendimento no que está sendo ensinado. Por isso, devem ser amplamente utilizados. Todo o professor, como incentivador e gerenciador deste processo, os jogos digitais se tornam aliados importantes para engajar alunos, estimular o raciocínio lógico e até mesmo facilitar a socialização. Tudo depende do uso que o educador faz desse tipo de recurso. Nem agora a gente poderia fazer um jogo usando material reciclado, papelão e a caneta, 14 tampinhas, de uma cor e 14 de outra cor. O papelão, a folha de ofício, o desenho, cola, tesoura e caneta preta. Então, o jogo da onça. As regras do jogo. Os jogadores escolhem ou sorteiam quem vai ser a onça e quem vai representar os 14 cachorros. A peça que representa a onça fica bem no centro do tabuleiro e as demais atrás dela, à direita e à esquerda. A onça começa. Tanto ela como os cães podem andar para uma casinha vazia por vez, em qualquer direção. Então, vamos começar?